Boa tarde, queridos irmãos. Que Jesus, nosso Mestre, envolva todos nós com a sua luz e com o seu amor. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa casa, que nos proporciona momentos tão especiais de ensinamentos, que possamos refletir sobre as lições aprendidas e aplicá-las na nossa vida, a fim de darmos um passo a mais na nossa escala evolutiva. Dando continuidade aos nossos estudos do livro Nosso Lar, hoje eu vou falar sobre o capítulo 27, O Trabalho, enfim. E ele faz abordagens aos subtítulos O Apego Material, Entendimentos Equivocados, Dores e Desequilíbrios e Higienização Espiritual. A partir desta fase do livro, as lições ficarão mais profundas. Perceberemos uma evidente mudança no padrão mental de André Luiz quando ele deixa o Ministério do Auxílio para adentrar no território da regeneração. De curioso e mero observador, transforma todo o material educativo adquirido em oportunidade de servir. Em outras palavras, troca a teoria pela prática. André Luiz acompanha o irmão Tobias nas câmaras de retificação, onde a realizar uma espécie de estágio com o intuito de visita e observação. No entanto, não imaginara o que estaria por desenhar aos seus olhos. As câmaras de retificação, localizadas próximas às zonas umbralinas, são uma espécie de pronto-socorro destinado a espíritos que necessitam de atendimento urgente. Todos os espíritos que ali estão são recém-chegados do umbral e encontram-se em um estágio de muita dificuldade, em condições de extremo sofrimento, desequilibrados, que precisam de um tratamento intenso para se reequilibrar e se purificar. Como o próprio nome diz, as câmaras de retificação servem para corrigir, para consertar, para tornar reto aquilo que estava torto. Vale lembrar que esses espíritos possuem traumas mentais e não corporais. A mente encontra-se em desequilíbrio e, por esta razão, o perispírito retrata e assume as características dessa mente. Ao se deparar com aquele quadro, André Luiz precisou se esforçar para recorrer à prece, a fim de não fraquejar ao verificar tanta miséria espiritual. Tobias chamou uma velha servidora e questionou sobre o que estava ocorrendo por notar a falta de alguns servidores. E a velhinha lhe esclarece que a maioria havia saído em missão, acompanhando os samaritanos nas regiões do umbral. Samaritano são aqueles espíritos benfeitores que saem em caravanas para recolher os irmãos que já se encontram preparados para serem resgatados. Aqui, nós podemos identificar a verdadeira misericórdia de Deus. Ninguém está abandonado, mas só é auxiliado aquele que deseja ser. Tobias diz que não há tempo a perder porque o serviço estava acumulado em função da falta de servidores. Nesse momento, ouve-se o grito de um irmão pedindo ajuda, dizendo que estava a sufocar. Ele dizia que o seu sofrimento ali era muito pior do que eu havia experimentado na terra. Ao examiná-lo, Tobias questionou o porquê desse irmão, que se chamava Ribeiro, ter tido uma piora em seu quadro. A enfermeira explicou que ele havia experimentado uma crise severa devido à carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados. Ribeiro não tinha força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo e, neste dia, saiu em desatino, dizendo que exigiam a sua presença no antigo lar. Os enfermeiros tentaram contê-lo, sem sucesso, e então resolveram aplicar-lhe passes de prostração para subtrair-lhe as forças e a mobilidade. Ribeiro sentia essas emanações da família porque ele mesmo não conseguia se adaptar à nova vida. Talvez lhe faltasse compreensão da situação em que se encontrava.
Talvez não tivesse aceitado a desencarnação. O fato é que, se estivesse preparado, não sentiria tais emanações. Podemos verificar que nem Ribeiro e nem a sua família estavam preparados para a separação, uma vez que permaneciam ligados por pensamentos. Tudo se resume a uma questão de equilíbrio mental e emocional. Por isso, se faz tão importante a realização do trabalho íntimo, de se desenvolver a religiosidade, a conexão com Deus. É fundamental sabermos que é o próprio Espírito que faz isso com ele mesmo. Essa situação somente será modificada quando o Espírito conseguir mudar o seu pensamento, o seu padrão vibratório. E é justamente por isso que esse processo é tão difícil e desafiador. A maioria encontra-se nesse sofrimento, mas não possui boa vontade para mudar. O estado em que se encontram não é suficiente para que a mudança ocorra. Deus não permite que ninguém tolha o livre-arbítrio do outro. Podemos lamentar, podemos ter compaixão, mas a mudança é tarefa de cada um. Tobias diz que iria providenciar atitudes para que a família pudesse se envolver em outras situações, para que o pensamento fosse desviado de Ribeiro. Quando enfrentamos um problema, o surgimento de outro, ainda maior ou mais complicado, exige que a nossa atenção seja desviada de foco. André Luiz fixou o doente e verificou que sua aparência era de um demente. O paciente dirigia-se a Tobias como uma criança que conhece o seu benfeitor. Encontrava-se no mundo espiritual, alheio a tudo o que acontecia, só conseguindo pensar no mundo em que construíra enquanto encarnado. O orientador explicou a André Luiz que o doente permanecia na fase de pesadelo, em que as almas pouco mais veem e ouvem do que as aflições próprias. Ribeiro não conseguia enxergar o entorno, estava fixado e obcecado pelas próprias dores, deixou-se empolgar pelas ilusões do plano material. Nós encarnados temos uma tendência a viver mergulhados em futilidades. Vivemos pelas atrações da vida material. Claro que você precisa viver a sua vida de encarnado, isso é fundamental. Precisamos viver a situação em que nos encontramos, mas não podemos viver na ilusão. Precisamos mais de equilíbrio e discernimento, porque encontraremos no plano espiritual tudo aquilo que semeamos com o nosso pensamento e com as nossas atitudes enquanto encarnados. André Luiz desejou indagar sobre a origem dos padecimentos e a procedência de toda aquela situação, mas lembrou-se dos conselhos de Dona Laura com relação à curiosidade e calou-se. Tobias dirigiu ao enfermo palavras de otimismo e prometeu que iria interceder com recursos em seu benefício para que ele se sentisse melhor. E do enfermo recebeu agradecimentos com um sorriso triste e lágrimas nos olhos. Prosseguiram em visita aos demais leitos e visualizaram filas de camas que, embora estivessem bem cuidadas, não eliminavam o aspecto desagradável daquele ambiente, que mais tarde fora esclarecido a André Luiz que eram procedentes de emanações mentais dos que ali encontravam-se. Ouviram gritos de socorro, ouviram outros reclamarem de fome e sede. André Luiz encontrava-se mortificado, golpeado pelo sofrimento que vislumbrara e, não se contendo, perguntou a Tobias o porquê daquele quadro tão deprimente e angustioso. Tobias lhe explica que não podemos apenas ver o sofrimento, precisamos analisar as condições em que esses irmãos já se encontravam. Já haviam sido recolhidos do umbral, encontravam-se em uma enfermaria recebendo assistência e tratamento devido, e enfatiza dizendo que as lágrimas choradas por eles e os seus padecimentos são de responsabilidade de cada um. Completa dizendo que a vida do homem estará centralizada onde centralize o homem o seu coração. Se o coração do espírito estava apreciando ilusões e fantasias, seu coração estava preso em ilusões e fantasias.
Recordemos as palavras de Jesus encontradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, quando ele nos disse: onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, também nos esclarece que constitui princípio da lei divina que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a quem empenhe o seu coração. Então, o que você valoriza, você sintoniza. Tobias continua a dizer que esses espíritos são contrabandistas na vida terrena, e André Luiz precisou de uma explicação. Esses espíritos pensavam que as mercadorias, a beleza, o dinheiro, a posição social, tudo que possuíam no plano terrestre, teria algum valor no plano espiritual. Achavam que todas as coisas adquiridas aqui atravessariam as fronteiras do mundo e que poderiam continuar a usufruir delas. Essas pessoas fixaram-se apenas na vida material e esqueceram da vida espiritual. Foram negligentes e imprevidentes, e agora temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Aqui no mundo corporal, nós temos o mundo dos testes, das provas. Você é avaliado em tudo que você faz e em tudo que você tem. Quando chegamos ao plano espiritual, recebemos o resultado das nossas ações, recebemos as nossas notas, os nossos boletins. O plano espiritual é o mundo da realidade. Sendo assim, as pessoas que não conseguem se desprender, que não aceitam, acabam enlouquecendo. Não existe problema em você possuir bens físicos e materiais, mas você precisa utilizar tudo que você possui em benefício do progresso, em benefício das pessoas. Precisamos fazer a nossa parte, porque não é apenas com uma oração ou um troco no farol que vamos conseguir matar a fome de todos os necessitados. É preciso ação, é preciso união. Precisamos deixar claro que patrimônio não é apenas coisas materiais, é atitude, é inteligência, é saúde, é habilidade, e nós precisamos utilizar isso em benefício dos nossos semelhantes. Tobias havia sido muito feliz em suas explanações, e André Luiz entendera perfeitamente, e assim prosseguiram em companhia da servidora Narcisa, que ao abrir a porta deixou André Luiz perplexo ao ver que aquela ala destinava-se apenas ao sexo masculino e que lá haviam 32 homens inertes e o único movimento que podia se observar era o movimento leve da respiração. Tobias esclareceu que esses sofredores padeciam de um sono mais pesado do que os outros e por isso eram chamados de crentes negativos, que são aqueles que, ao invés de aceitarem o Senhor, eram escravos do egoísmo. Ao invés de acreditar na vida, preferiam o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Acreditavam que a vida era apenas material e não tinham nenhuma ideia do bem, do serviço ao próximo, e só existia um recurso para eles: dormir por longos anos. André Luiz ficou espantado. Tobias aplicou passes de fortalecimento e terminada a operação, os enfermos expeliam uma substância negra, vômitos escuros e viscosos grudentos, que eram fluídos de pensamentos malévolos, de culpa, do mal que causaram, de coisas ruins como ódio, inveja, mágoa, covardia, violência. São, portanto, fluidos do pensamento venenosos que segregavam. Narcisa se esforçava para atender à tarefa de limpeza, mas não conseguia dar conta, pois muito deles deixava escapar ao mesmo tempo aquela substância negra e fética. E agora chegamos a uma das partes mais bonitas desse capítulo e a mais importante. Agora podemos extrair uma verdadeira lição aqui. Sabe aquele médico arrogante, orgulhoso e pretensioso da Terra? Pois é, instintivamente ele agarra os instrumentos de limpeza
e coloca-se a ajudar a enfermeira Narcisa, limpando as secreções negras e féticas espalhadas pelo ambiente. André Luiz entra em contato com a verdadeira humildade. Seguiu os conselhos de Dona Laura, que havia lhe dito para não ficar apenas na observação e aproveitar as oportunidades que aparecessem e servir. Deixou de lado a curiosidade e pôs-se a trabalhar sem se preocupar com o tipo de tarefa, apenas pelo prazer de servir. Aqui eu vou introduzir uma música do cantor Fagner, em que ele ressalta a importância do trabalho na vida do homem, né, do ser humano, quando ele diz que o trabalho é a vida do homem e que sem o trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra se morre e se mata. Não dá para ser feliz. Por isso que todos nós precisamos de uma atividade. Precisamos nos ocupar, precisamos servir, precisamos nos sentirmos vivos, úteis, produtivos e felizes. André Luiz recomeçava a reeducação de si mesmo naquela enfermaria rudimentar. Ele demonstra que não estava ali como alguém que precisava apenas observar, e sim alguém que desejava adquirir experiência, alguém que queria colaborar e que ficou tocado com tudo aquilo que estava vendo. Revela a sua maturidade espiritual, indo além daquilo que lhe fora dado como incumbência. De observador, passou a colaborador. Isso é a mais pura expressão de amor. Esta é uma lição que devemos trazer para a nossa vida, que é a lei da cooperação. Devemos prestar atenção em tudo que nos cerca e nos colocarmos à disposição para ajudar, para servir. Embora nem todos possam colaborar da mesma maneira, é fundamental que saibamos que toda contribuição é bem-vinda. Olhemos para nós mesmos, estamos aqui reunidos nessa casa, porque algo aqui viemos buscar. Nenhum de nós se desloca até uma casa espírita por não ter nada a fazer. Todos nós temos um motivo para estarmos aqui. Nós sabemos o que aqui viemos fazer e o que esperamos receber. Mas será que nós também sabemos como agradecer, como retribuir as bênçãos recebidas? Precisamos deixar de nos colocarmos apenas na condição de pedintes e apenas receber. Precisamos aprender a agradecer, a desenvolver a atitude de reciprocidade. Precisamos estar cientes de que onde eu estou recebendo, eu preciso colaborar, eu preciso retribuir, eu preciso ajudar. Se não podemos doar o nosso tempo, ajudemos de outra maneira dentro das nossas possibilidades. Todos nós somos capazes de cooperar, de contribuir, basta querermos. Realizar o nosso dever é da justiça, mas quem ultrapassa os limites do dever e se oferece para servir, para trabalhar em benefício dos seus semelhantes, alça voos mais altos no plano do amor. Isso nos prova que, independente de raça, sexo, cor, cargo ou posição social, somos todos iguais. E somente seremos felizes quando deixarmos que o amor realize a sua verdadeira função, ou seja, quando deixarmos que o amor se expresse dentro de nós, tocando o nosso coração. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia fraternidade, colhe fraternidade. A vida é uma troca, é reciprocidade. Obrigada pela atenção. Uma boa reunião a todos.